Galera, professor Diego Salles aqui. Gente, essa semana a gente vai ver algumas relações a mais no ciclo, né? Na aula passada a gente introduziu o ciclo trigonométrico e nessa aula a gente vai ver aí mais algumas relações nesse ciclo, tá? Então, primeira ideia, né? Uma ideia intuitiva que a gente tem aí é do que é um movimento periódico, né? Que é uma coisa que é periódica, né? O que é um período, né? Então, refletir em torno disso aqui, né? Por exemplo, um movimento de um pêndulo, ele é um movimento periódico, né? Que vai se repetir aí com uma dada frequência, né? O movimento de um relógio, né? Vai ter uma frequência em que ele vai fazer o mesmo movimento aí, né? Repetidas vezes, beleza? Então, isso aí vai ser muito importante no estudo das funções trigonométricas, porque elas são funções periódicas, tá? E outras relações que é importante a gente relembrar, ó, essa relação aqui, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1, né? Isso aqui eu vou chamar de relação fundamental da trigonometria ou trigonométrica, tá? Então, nas próximas aulas aí a gente vai estudar isso, né? Isso aqui pode deduzir aí pode ser deduzido tanto no ciclo como no triângulo retângulo, tá? Percebe que isso aqui é para qualquer ângulo que eu colocar aí, né, no lugar de alfa. Isso aqui vai ser sempre válido, tá? E outra coisa, né, que a tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Aqui vai salientar cosseno de alfa diferente de zero, tá? Então, eu vou dividir por zero aí, né? E alguns exemplos de funções periódicas, né? Ó, percebe que algumas dessas funções, elas vão se repetir, né? De tempos em tempos, né? O gráfico dela, né, vai fazer a mesma forma, né, de tempos em tempos. Então aqui, ó, do 0 ao 3 ele faz essa forma aqui, do 3 ao 6, né? Então essa função aqui é periódica. Essa aqui não é periódica, né? Ela não está repetindo aí nada, né? Essa aqui, ó, é uma função periódica, né? É o tipo da função que a gente vai estudar aqui, né? Essa função é uma função de segundo grau, ela não é periódica, né? Ela não é uma função periódica, né? Isso aqui é uma função periódica, ó. Você percebeu? Ela está se repetindo aí de tempos em tempos, né? Aqui não, né? Ela não... Ué, vamos observar direitinho aqui. Do -1 a 1. Aqui, ó, do -6 ele sobe até o 1. Seria aqui do 1. Não, eu acho que ela não é periódica não, tá? Pelo que eu estou observando aqui. Não, ela é periódica sim, ó. Então, vai ter um período aqui, ó. Vai embaixo, vem até aqui. E aí, novamente, ó. Ela vai repetir isso aí. Então, aparentemente, é uma função periódica, né? Ela vai repetir isso aí de tempos em tempos, tá? Beleza, então, esses são tipos de funções, né? Funções periódicas que a gente vai estudar aí. Periódicas. Por exemplo, as funções trigonométricas, tá? E aí, com relação ao ciclo trigonométrico, gente, a gente montou esse ciclo, a gente viu que isso aqui é o plano cartesiano, né? E ele bota uma circunferência centrada na origem. E aí a gente vai introduzir alguns conceitos aqui, ó. O primeiro, que é a ordenada de P, né? Desse ponto aqui, né? Isso aqui é uma construção em coordenadas não cartesianas, né? Como se fosse uma equação parametrizada aí. Então, essa ordenada, né? Ou seja, o valor do eixo y aí vai ser o seno do ângulo, tá? Então, por exemplo, se eu abro um ângulo aqui, ó, esse valor aqui, né, essa medida aqui é o seno desse ângulo, esse ângulo aqui, ó. E no eixo x, né, a gente vai ter o eixo dos cossenos,
tá? Então, tem aquela coisa com sono, né? Com sono tá deitado aqui, tá? Beleza, outra coisa, ó. Esse ângulo aqui é um ângulo de 0 graus, né? Quando eu chego lá em cima de π sobre 2 ou 90 graus. Quando eu chego aqui embaixo, ó, né? Isso aqui é o ângulo que eu estou abrindo. Isso aqui vai ser 180 graus ou π, né? Chega aqui embaixo, 270 graus ou 3π sobre 2, e aí eu fecho um período. Aí depois os ângulos vão começar a ser da mesma família, né? A gente estudou bastante aí a questão das determinações positivas, né? Primeira, segunda, beleza? Então, ó, percebe que essa medida aqui, ó, do seno, né? Ela é essa medida aqui, ó, é do eixo y, beleza? E essa medida aqui vai ser negativa, cosseno. Então, com isso, a gente já... uma relação que a gente estabeleceu na aula passada, né? Por exemplo, seno de alfa é igual a seno de 180 menos alfa. Ó, percebe que isso aqui vai valer aqui, ó. Ó, o ângulo, os ângulos suplementares aí, ó, vão ter a mesma medida de seno. E o cosseno de alfa é igual a menos o cosseno de 180 menos alfa, tá? Que vai ser esse valor aqui, ó. Cosseno positivo e o suplementar dele, ó, negativo, tá? Bem, cosseno, tangente, eu acho que aqui ele deveria ter dito cosseno de alfa e não alfa, tá? Diferente de zero. Então, ó, o seno de π, né? Vamos lá. Π tá aqui, né? Então, quem é o seno dele? Vou olhar no eixo y, ó, vai bater em cima do zero aqui, ó, tá? Então, o seno de π é zero. O cosseno de π é menos 1, ó, porque é essa medida aqui, ó, né? O ponto é bem aqui em cima, tá? De 2π, ó, o cosseno de 2π, ou de zero, né? Vai ser 1, ó. E o seno é zero, ó. Olha lá no eixo y, né? Não é esse eixo aqui dos senos? Quando eu for para lá, vai bater. Percebe, se eu abrisse esse ângulo aqui, ó, quando eu fosse para lá, ia bater num valor diferente de zero. E aqui ia dar um valor menor do que 1, né? Outra coisa, perceber também, a imagem do seno e do cosseno, né? Ela vai ser menor ou igual a 1, tá? Sempre, ó, menor ou igual a 1, tá? Né? O valor máximo e o valor mínimo dessa função. E aí, ó, alguns valores que a gente já conhece, ó. Isso aqui a gente monta naquela tabelinha lá, né, cantando a musiquinha, tá? Isso aqui, ó, é aquela tabela que a gente faz fazendo a musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, fácil de aprender. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Mas aqui ele botou só seno e cosseno, né? Se fosse tangente também, a gente teria raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Tá? E aí percebe, né, que em alguns ângulos não vai existir tangente, ó, como por exemplo 90. Por quê? Porque o cosseno precisa ser diferente de zero, né? Enquanto nesse caso aqui, ó, a tangente vai ser zero. 270, a tangente não vai existir, né? E aqui vai ser zero, tá? Aqui também vai ser zero, tá? Beleza. A gente vai estudar também essa tangente, né? O próximo passo aí. Antes disso, é importante a gente aprender a fazer reduções ao primeiro quadrante, né? A partir dos ângulos do primeiro quadrante, a gente vai saber os valores das relações trigonométricas, né? Do seno, cosseno e tangente dos outros ângulos nos outros quadrantes, tá? Então, por exemplo, ó, o ângulo de 45, quem é o suplementar dele? 135, ó, né? Percebe que 135 é 180 menos 45. 135, né? Esse 45 que a gente está subtraindo, ele estaria aqui, ó. Né? A mesma medida, percebe isso? E aí, o que acontece, ó?
Eu vou ter lá as relações de 45, né? Aqui, ó, cosseno, né? E seno, eu já sei essas relações. E aí, ó, o de 135, o seno de 135 vai ser igual aqui, ó, percebe que bate na mesma medida, né? Se eu pegar uma régua aí e medir, vai ser igual o seno de 45, como a gente já vinha falando anteriormente, né? Só que a medida do cosseno dele vai estar do lado negativo do eixo, né? Então, o cosseno de 135 vai ser igual a menos o cosseno de 45, né? Então, eu tenho aqui o ângulo π sobre 3, né? E 2π sobre 3, ó, 120 e 60. Então, o que que acontece, ó? O cosseno deles vão ser opostos, né? E o seno, ó, é a mesma medida, tá? Então, essas relações aí que a gente viu em aulas passadas, né? Mas aí fica mais tranquilo de ver. Isso com relação a arcos do segundo quadrante. Eu não decoraria essas fórmulas aqui não, tá? Eu pegaria isso aqui, faria um ciclo trigonométricozinho, e daqui, ó, esse ângulo, então no segundo quadrante o seno vai ser igual e o cosseno vai ser oposto, né? Eu penso assim sempre. Com relação ao terceiro quadrante, ó, percebe que aqui a gente vai ter ângulos opostos pelo vértice, né? Então, esse ângulo aqui vai ser 180, que é π, mais esse ângulo aqui, ó, π sobre 6, né? Que ele passa. Isso aí vai dar 7π sobre 6, ó. De fato, esse ângulo todo aqui é 7π sobre 6. Aí, o que é que acontece? Essa parte aqui é oposto pelo vértice, é igual, né? Então, eu vou ter o cosseno aqui, ó, desse e o cosseno desse vão ser opostos, bem como o seno, ó, tá do outro lado do eixo, tá? Então, ó, cosseno dele aqui negativo e o cosseno desse outro positivo. Aí ele faz uma medida resumo aqui, ó. Os dois vão ser negativos. No quarto quadrante, ó, eu vou ter aí os cossenos vão ser iguais, ó, que é a mesma medida aqui, ó, no eixo X. E os senos vão ser opostos, ó. Esse aqui é positivo, esse aqui é negativo, tá do lado negativo do eixo, tá? Então, ó, cosseno igual, né? E o seno oposto. E aí ele resume isso, né? E esse ângulo aqui vai ser o quê? 2π, que é o ciclo todo, menos π sobre 4, que é os 45, né? O que falta para chegar, ó, essa medida aqui é igual. Então, vou ter aí 8π menos π sobre 4, 7π sobre 4, beleza? Então, calculo o valor desses senos, né? Primeiro, quanto que vale isso aqui, ó? 2π sobre 3. Isso aí vai ser 2 vezes 60 sobre 3. Ou, perdão, 2 vezes 180 sobre 3. Que é 60, né? Vai ser 2 vezes 60, 120, né? Então, lá no eixo, né? Eu vou ter o quê? Seno de 60 vai estar aqui, ó. E eu vou ter o seno de 120. E eles vão coincidir aqui, ó. 120 é esse ângulo até aqui, né? Isso aqui, ó, é 60, né? Aí esse ângulo todo aqui é 120. Então, o seno de 2π sobre 3 vai ser igual ao seno de π sobre 3, que vai ser igual a... Aí eu preciso lembrar daquela tabelinha, né? Isso aqui vai ser igual a raiz de 3 sobre 2, né? Essa tabelinha a gente já vem trabalhando ela desde a aula passada. Desde a primeira aula, eu acho. Cosseno de 135. Quarenta e cinco, 135 aqui, né? Aqui teria 45 para chegar em 180. E os cossenos dele vão ser opostos, né? Ó. Então, vou ter aqui que cosseno de 135
é igual a menos cosseno de 45, que é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Seno de 210 é 180 mais quem, né? Essa pergunta para fazer. 180, 90, 200, 210. Então vai ser um equivalente aí a 30, só que no terceiro quadrante, né? Então vou ter aqui, ó, 30 graus. Aí aqui eu vou ter 180 até aqui, né? Esse ângulo daqui até aqui, mais 30, né? Então esse aqui é o ângulo de 210. Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui todo. Vai valer 210 esse arco. 210 graus, né? Beleza? E aí o que, que vai acontecer com o que ele está pedindo? O seno, ó. Eu vou ter o seno de 30 e o seno de 210 vai ser a mesma medida, só que oposta, né? Então, seno de 210 graus vai ser igual a menos seno de 30 graus, que é menos 1/2, né? E aí meu desenho está um pouco fora de escala, né? Então, relevem isso aí. E o cosseno de 300 vai ser um equivalente a 60, né? Ó, 360 menos 60 vai me dar 300, né? Então, tem aqui, ó, 60. E esse arco aqui é o de 300, né? Esse ângulozinho aqui é um ângulo de 60. Ele pede o cosseno, ó. Cosseno de 60 e o cosseno de 300 vai estar na mesma medida aqui, ó. Ó, em cima do eixo X. Então, cosseno de 300 graus é igual a cosseno de 60, que é igual a 1/2. Beleza? Acho bem legal, né? Essa parte aí de redução dos quadrantes. E aí, vamos fazer esse exercício, né? Pra gente terminar essa primeira parte da aula. Em que quadrante, né? Então, ele pede para analisar aí os quadrantes. Em que quadrante eu vou ter os sinais, né? Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, seno negativo pode ser terceiro ou quarto, só que ele quer seno negativo e cosseno negativo. Então, terceiro quadrante. Seno positivo, então, pode ser primeiro ou segundo, ó, aqui, né? Só que o cosseno também é positivo, então tem que ser primeiro quadrante. No item C, seno negativo, então vou ter aí o seno negativo, terceiro ou quarto, e o cosseno positivo só pode ser o quarto quadrante, né? Faltou aí falar do segundo quadrante. No segundo quadrante, nós vamos ter seno positivo e cosseno negativo. Beleza? Então, a que quadrante pode pertencer aí? Seno de menos 1/4. Então, seno negativo pode ser tanto terceiro quanto o quarto quadrante. Cosseno de menos raiz de 3 sobre 2 vai estar desse lado negativo. Então, pode ser segundo ou terceiro, né? Cosseno de alfa é igual a 2/5 positivo. Então, primeiro ou quarto, né? Então, a partir de agora, a gente tem que levar em conta essas outras possibilidades, né? Sendo positivo, primeiro ou segundo quadrante. Determine cosseno de x, sabendo que o ângulo aí está entre π e π sobre 2, ou seja, pertence ao segundo quadrante, né? Então, T3, né? Aqui, né? Vou ter π sobre 2 menor que x menor que π.
Isso aqui significa o quê? Segundo quadrante. No segundo quadrante, nós temos seno positivo e cosseno negativo. Ele me dá o seno e pede o cosseno. Pede para a gente utilizar. Esse problema é um problema típico para utilizar a relação fundamental, né? Então, eu vou ter que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Só que seno é 3 quintos. Então, eu vou ter 3 quintos ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Eu tenho que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 9 sobre 25. Isso aqui vai me dar igual a 25 menos 9 sobre 25, que é igual a 16 sobre 25. Então, minha equação aqui é o que? Cosseno ao quadrado de x é igual a 16 sobre 25. Aí aqui, ó, o meu cosseno de x, né? Ele é igual a mais ou menos raiz de 16 sobre 25. Que é igual a mais ou menos 4 quintos. Só que o que acontece? Esse valor aí precisa ser um valor negativo do cosseno. Então, eu vou considerar aqui cosseno de x, né? Porque está no segundo quadrante, a gente fez essa discussão ali, ó. É igual a menos 4 quintos. Beleza? Vou apagar então aqui para a gente fazer outro item. Os valores notáveis dos ângulos para calcular. Então, vamos lá. Seno de 5π sobre 6. Então, isso aqui vai ser igual a seno... Ó, quanto que é 5π sobre 6? Né? Pergunta. 5 vezes π sobre 6. Π sobre 6 é 30, né? Ó, 180 dividido por 6, 30. Então, isso aqui vai ser 5 vezes 30, que é 150. Esse ângulo está no segundo quadrante, né? Equivale a 150. Então, né, eu vou ter 150 aqui. E aqui eu vou ter 30. Ó. É o que falta para chegar em π. Então, o seno deles é igual, né? Então, isso aqui vai ser igual a seno de π sobre 6, que é justamente 1/2, né? O item B, 4π sobre 3, né? Então, vou ter 4. π sobre 3 é igual a 60, né? Então, eu vou ter 4 vezes 60, que é igual a 240 graus. Então, 240 graus, isso aí vai estar no terceiro quadrante, né? Então, aqui, ó. Deixa eu reaproveitar esse ciclo aqui. Então, vou ter o ângulo de 240 graus aqui, né? Ele é um equivalente a 60, né? No primeiro. Vou ter 60, a circunferência aí tá bem cebolzinha, né? Mas aqui vai ser 240 graus, tá? E aí ele pergunta com relação ao seno. Ó. O seno de 60 vai estar positivo ali, né? E o seno de 240 vai ser o mesmo valor, só que do lado negativo do eixo, né? Então, eu vou ter que o seno de 4π sobre 3 é igual ao seno de π sobre 3, que é igual a seno de π sobre 3, raiz de 3 sobre 2. Isso é da tabelinha. Por isso que eu digo, já tem que estar no sangue isso aqui, tá? Nessa altura do campeonato. E por último aí, eu vou ter o seno de 330, né? 330 é o equivalente a 30, ó, é quanto falta para chegar em 360, né? Ó. Então, esse ângulo todo aqui, ó, até aqui, é 330. Beleza? E ele pergunta o seno, ó. Então, o seno desses ângulos aí, eles vão estar opostos, ó. Seno de 30 aqui
e o seno de 330 ali embaixo, né? Então, vê que tá fora de escala aqui, ó, tá parecendo um ângulo de 60 e o 30 ia ser mais para cá. Eu tenho então que o seno de 330 é igual ao seno de 30, é igual a menos o seno de 30, né? Que é igual a menos 1 meio. Isso aqui é via tabelinha, tá? Da musiquinha. Beleza. Vamos fazer agora o que ele pede para cosseno, né? Dá para aproveitar algumas coisas aqui, ó, para responder o item 5, né? Cosseno de 5π sobre 6, né? 5π sobre 6 foi esse aqui, ó. O cosseno dele, né? Então, a gente viu que isso aqui é 150, né? 150 estava aqui. Então, o cosseno dele vai ser igual a menos cosseno de π sobre 6, que é menos raiz de 3 sobre 2, né? Aí os outros, ele pede ali... os outros eu vou apagar aqui pra gente fazer, tá? Ele pede também o de 240, ó, no item F. Cosseno de 240 vai ser igual a menos cosseno de 60. Então, menos 1 meio, né? Vou fazer os outros aqui. 2π sobre 3. Isso é 120, né? Então, eu vou ter, ó, no item C, 2π sobre 3 é 120, ó. Então, o cosseno dele vai ser menos o cosseno de 60. Então, cosseno de 2π sobre 3 é igual a menos cosseno de π sobre 3, que é igual a menos raiz de menos 1 meio, né? Então, foi A, C, F. Eu acho que tá cobrindo aí, né, minha imagenzinha. Sorry, minha gente, mas eu vou dizendo aqui para vocês qual é cada ângulo. E eu vou disponibilizar o slide também, né, para a turma. Então, cosseno de 315, isso aqui é um ângulo do quarto quadrante, né? Quanto que falta para 360 aqui? 10 menos 5, 5. 5 menos 1, 4. 3 menos 3, 0. 45. Então, percebe que no quarto quadrante os cossenos vão ser iguais, ó. 45 aqui, 315 aqui, ó. Quando eu fizer, trouxer para cá, vai ser a mesma medida. Então, isso aqui é igual ao cosseno de 45, que é igual a 45, professor. Tá tonto. Raiz de 2 sobre 2, né? Cosseno de 330 também vai ser aqui, ó, no quarto quadrante. Só que aí ele vai estar com o de 30, né? Então, o item D, ó, cosseno de 330 é igual a cosseno de 30. E agora sim é igual a raiz de 3 sobre 2. E no item E, cosseno de 5π sobre 4. Π sobre 4 é 45. 5 vezes 45 dá 225, é? Isso. Então, vai estar em qual quadrante? No terceiro quadrante. Então, o cosseno vai ser oposto, né? Aqui positivo, o de 45, vai ser a mesma medida, só que positiva. Então, cosseno de 5π sobre 4 é igual a menos cosseno de π sobre 4, né? Que é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Deixa eu ver se tem mais algum aqui dessa parte. Eu vou fazer logo esses aqui, tá? Para não ficar um... não, vou deixar para a próxima aula, tá, gente? Para a próxima parte da aula, senão vai ficar muito longo. Beleza? Obrigado por assistir.
Beijo no coração de vocês, deixa aí o like, bora estudar e vai.